Nós vamos falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras, que ele é importante na hora dentro da resolução do triângulo. Correto? O teorema fala o seguinte: a área projetada sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas projetadas sobre os catetos. Lembrando que, vamos voltar aqui um pouquinho, eu tenho isso aqui, ó. O que é essa área projetada sobre a hipotenusa? O ângulo reto, ele aponta para a hipotenusa. Então, nesse caso, a minha hipotenusa mede 5. Os outros dois lados deste triângulo, que tem que ser retângulo, são chamados de cateto. Então, observando aqui, eu projetei uma área quadrada sobre a hipotenusa 5. Então, eu posso calcular essa área multiplicando lado vezes lado, que é a fórmula da área do quadrado. Projetei uma área sobre o cateto 3. Então, eu vou ter um quadrado de lado 3 por 3. E projetei uma área sobre o cateto 4. Então, eu vou ter uma área 4 por 4. Voltando aqui, nós vamos fazer a demonstração disso. Por que isso é verdade? Então, eu tenho que A ao quadrado, que é a minha hipotenusa, ela sempre vem antes da igualdade, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A minha hipotenusa aqui está sendo representada pelo número 5. Então, eu vou fazer 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E 4 ao quadrado, 16. Então, eu tenho uma igualdade, que 25 é igual a 25. Então, eu provei que se eu projetar essa área de lado 5, ou seja, lado vezes lado, eu vou ter que a minha área vai ser 25. E os catetos, a soma das áreas projetadas sobre os catetos, será 9 mais 16, que é igual a 25. Tem duas maneiras de eu resolver o Teorema de Pitágoras. Primeira maneira é quando eu não tenho o valor da hipotenusa. Para provar que isso é verdadeiro, eu usei aqui o mesmo triângulo, 3, 4, 5. Então, eu já sei que o x é 5. Eu quero chegar nisso. Então, lembrando que quem vai ficar antes da igualdade é a hipotenusa. Então, no meu caso, está representada por x ao quadrado. A ordem que eu vou colocar os catetos não vai fazer diferença. Eu prefiro começar pelo 3 e o 4. Então, x ao quadrado vai ser 9 mais 16. X ao quadrado igual a 25. Eu não achei ainda o meu 5. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui e usar a raiz quadrada no primeiro membro e no segundo. Com isso, eu sei que o expoente é igual ao índice, que é 2. Então, eu tenho aqui que é x. E a raiz quadrada de 25, nós podemos usar mais 5 ou menos 5. Como eu estou trabalhando com o lado de um triângulo, eu vou descartar o negativo. Então, o meu x é igual a 5. Esse primeiro caso é para quando eu procurar a hipotenusa. O segundo caso, eu vou procurar encontrar o meu cateto. Eu vou escolher para encontrar o 4. Poderia ser o 3. Então, existem duas maneiras de resolver o Teorema de Pitágoras. Ou quando faltar a hipotenusa, ou quando faltar o cateto. Novamente, vou colocar o sinal de igual e vou colocar a primeira hipotenusa. Ó. O ângulo reto aponta para o 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Para organizar, para mim colocar a letra no primeiro membro, eu vou girar a equação. Então, eu vou girar 180 graus. Então, eu vou escrever x ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Depois que eu fizer o giro, não mudei ninguém de lado, eu vou resolver. Então, x ao quadrado
mais 9 é igual a 25. Agora sim, o meu 9 vai passar do primeiro para o segundo membro. X ao quadrado é igual a 25 menos 9. Então, eu vou ter que o meu x ao quadrado vai ser 16. Vou fazer o mesmo processo, raiz de x ao quadrado, raiz de x. O meu x vai ser 4. Eu vou desprezar a raiz negativa, porque a resposta pode ser mais 4 ou menos 4. Como eu estou trabalhando aqui com medida de um lado de um triângulo, eu vou desprezar o negativo. Então, só existem essas duas maneiras. Sempre que você for aplicar o teorema de Pitágoras, ou você vai encontrar uma hipotenusa ou um dos catetos. Se for para encontrar outro cateto, eu vou usar um outro método de resolução, por exemplo, a trigonometria. Se a raiz não for exata, eu posso fatorar essa raiz. Então, a gente faz à medida que for resolvendo os exercícios, a gente pode lembrar de fatoração, mas eu acredito que não vai ser tanto problema para vocês. Muito obrigada.